Obrigada para quem veio, para quem está acompanhando a minha palestra. Meu nome é Roberta, vamos começar. Eu queria dar um aviso, essa palestra, eu já falei muito sobre a arquitetura do Stack Overflow, essa palestra é um pouquinho diferente, porque ela é sobre uma parte do Stack Overflow, que é a parte que eu lidero, que é o Stack Overflow for Teams, é um produto específico, e ela é um pouco mais técnica, entra um pouco em infraestrutura, então assim, vocês vão dormir, é fato. Haverá roncos. Mas não tem problema porque está gravado. Então, depois vocês podem rever e acompanhar em casa, tá? Bom, como eu falei, desculpa, meu nome é Roberta. Eu sou programadora há mais ou menos uns 15 anos, né? Estou lá na Stack há 5 anos e meio, mais ou menos. Lá eu tenho esse cargo pomposo de Principal Software Developer. Não significa que eu sou a principal programadora do lá, tá? Esse principal é outra coisa. E, para quem gosta de podcast, quem escuta podcast, eu também sou co-anfitriã do podcast do hipsters.tech, em parceria com o pessoal da Alura, da Kaelon, com o Paulo e com o Linhares. Eu moro no Twitter, minha arroba no Twitter é essa, então para quem quiser ver as coisas, as besteiras que eu falo, tem lá também. Alguém aqui não sabe o que é Stack Overflow? Levanta a mão. Meu trabalho é muito fácil, ó. Então, o Stack Overflow é o site de perguntas e respostas. Surgiu em 2008. Como eu falei no slide anterior, eu programo há 15 anos, então eu já programava antes de existir o Stack Overflow. E quem também já programava antes de existir o Stack Overflow deve lembrar como era treta trabalhar sem Stack Overflow, né? Como os fóruns eram muito mais complicados do que hoje em dia. Hoje em dia você acha soluções para os seus problemas muito mais rápido. Hoje nós temos em torno de 50 milhões de usuários visitando a gente por mês, 80% disso é anônimo, tá? A gente tem um contingente bem menor de usuários cadastrados. Cadastrem-se, né? Por sinal, deixa eu fazer esse incentivo. São 18 milhões de perguntas, mais ou menos, 27 milhões de respostas. O site é muito dinâmico, então quem já tentou fazer uma pergunta no Stack Overflow, provavelmente teve ela fechada por ser duplicada ou incompleta, é recorrente, não é um site muito amigável, mas ainda assim são 18 milhões de perguntas e sempre que surgem novas tecnologias, a gente tem os picos dessas tecnologias invadindo o Stack Overflow com muita coisa nova também. Até pouco tempo atrás nós éramos um dos top 50 sites mais acessados no mundo, hoje não é lá tão verdade, mas em vários países nós ainda somos top 20 ou top 10, principalmente países mais desenvolvidos, que têm mais desenvolvedores, né? Só que o Stack Overflow, e aqui quem já viu minha palestra sobre o site, por favor, aguente um pouquinho, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o Stack Overflow para chegar. Não, ele é só um dos nossos mais de 170 sites. Né? Talvez muita gente não saiba, mas a nossa empresa se chama Stack Overflow, o nosso maior site se chama Stack Overflow, mas nós temos outros mais de 170 sites de perguntas e respostas no mesmo modelo para vários assuntos. Tem de matemática, tem de culinária, tem de inglês, tem específicos de tecnologia, como o SQ Ubuntu, tem de games, enfim, são, como eu falei, mais de 170. E aí eu queria compartilhar um pouco de alguns dos nossos números de tecnologia com vocês, né? Isso são os dados de anteontem, né? Hoje é dia 24, então anteontem dia 22, que eu puxei para preparar essa palestra. Nós tivemos nesse dia em torno de 300 milhões. Oi? Está igual? Não? Está melhor? Maravilha. Bom, anteontem nós tivemos 300 milhões de requisições HTTP, 80 milhões de page views, 4 terabytes de dados enviados, 853 milhões, mais ou menos 1 bilhão tá, de consultas no banco de dados por dia. É mais ou menos isso que a gente recebe, o que dá mais ou menos 11 mil por segundo. 1 bilhão e 500 milhões de comandos redis executados, 600 mil WebSockets ativos, esse é um número que eu gosto muito. Isso significa que a cada momento, mais ou menos, você tem 600 mil usuários com o Stack Overflow aberto, né, olhando alguma coisa no Stack Overflow. Por curiosidade, uma dessas sessões está aberta há mais de 5 anos, gente. Alguém tem que checar se esse programador não morreu. Porque que alguém abriu o browser e está há 5 anos com o WebSocket aberto. E as nossas páginas renderizam em tempo médio páginas geral do site de 120 milissegundos, porém, a nossa página mais quente, né, que é a página de pergunta, que é aquela que você põe no Google, como fazer, sei lá, alguma coisa em JavaScript, sempre JavaScript, e clica, cai no Stack Overflow, essa renderiza em torno de 19 milissegundos de média. Tá? Então, isso é 80% do nosso tráfego cai nessa página. Então, nós tivemos 62 milhões de page views nesse dia, renderizando a uma média de 19 milissegundos. E a gente faz isso com essa infra aqui, tá? Essa é a nossa infra. Nós temos exatamente 9 servidores web.
só que eles operam a 5% da capacidade, o que significa que a gente consegue rodar o Stack Overflow e todos os outros 170 sites com um servidor web apenas, se a gente quiser. E já aconteceu, inclusive. Às vezes a gente vai fazer atualização do servidor, a gente desliga metade, deixa só a outra metade, roda e aguenta e funciona tudo bonitinho. Banco a gente só tem 4 servidores de banco, né? Um primário e uma réplica. A gente tem 2 só para o Stack Overflow. Por curiosidade de hardware, esse banco do Stack Overflow ele tem 1.5 TB de memória RAM, pra vocês terem ideia. Roda um jogo assim, maneiro. E o outro cluster de 2 bancos, né, primário e réplica, são para todos os outros 170 sites. Então, em termos de tráfego, o Stack Overflow é hoje metade do nosso tráfego. Aqueles números que eu mostrei, metade é Stack Overflow, a outra metade são 170 sites. Pra vocês terem ideia do volume do Stack Overflow dentro da nossa infra. Mas é o que eu falei. A gente está falando de 1 bilhão de consultas SQL por dia, com 4 servidores de banco. Dá mais ou menos 350 requisições por segundo por servidor, no caso web. Tá? O que não é tanto assim, comparado com o Facebook, mas ao todo a gente recebe em torno de 4.500 requisições por segundo no Stack Overflow. Aquela é um pedaço da nossa infra. A nossa infra toda, de verdade, é essa daqui. São 25 servidores. Tá? Então, são 9 servidores web, mais 2, no caso 11, para desenvolvimento e homologação. A gente tem 4 servidores de banco, como eu mostrei, 3 de Elasticsearch, indexação e busca, 2 de caching do Redis. Tá? Esse é o nosso data center. Por sinal, outra característica nossa, a gente não usa cloud. A gente tem um data center próprio. Nada nosso fica na nuvem. Qual é a maior vantagem de não ter cloud? Você pode desenhar no servidor. Duvido que quem usa Azure desenhe um Batman no seu servidor. E a pergunta é sempre como, né? Como que a gente aguenta esse tráfego todo, né? 1 bilhão de consultas por dia, né? 11 mil por segundo, 4.500 requisições HTTP por segundo, com um servidor web. Um servidor é uma máquina mesmo, web. Se a gente quiser, né? Claro, tem 9 para redundância. E a resposta é boring, não tem nada de interessante, é porque a gente prioriza performance em tudo. Né? E quando a gente não pode escalar na nuvem, porque a gente não está na nuvem, adicionar uma nova máquina para a gente e alguém tem que ir lá ligar os diabos dos cabos, é muito mais caro. Né? Então, a gente economiza com performance sendo redundante, tendo uma infra que aguentaria picos de tráfego, até porque a gente não tem picos de tráfego, nós não somos e-commerce, nós não temos Black Friday, não, é muito raro ter um bug que vá deduplicar o nosso tráfego, então a gente consegue planejar isso muito bem, e a gente escreve código muito performático. A nossa prioridade número 1, quando a gente está desenvolvendo, é performance. É fazer o código que rode rápido e que rode usando pouca memória e usando pouco processamento para poder encaixar no nosso data center bonito lá. Nossa tech stack é praticamente tudo da Microsoft. O nosso código é C#, ASP.NET MVC a gente está migrando para Netcore agora, para ASP.NET Core, está terminando agora em outubro. A gente usa de banco o SQL Server. Então, aquelas 1 bilhão de queries por dia são no SQL Server da Microsoft. Por sinal, o time de desenvolvimento da Microsoft do SQL Server nos adora. Assim, a gente é super case. Quando eles querem lançar uma funcionalidade nova, eles sempre são um parceiro nosso e tentam lançar com a gente, porque não tem muitos cases de banco sendo usado nesse nível de estresse com essa quantidade pequena de hardware. Né? O pessoal de venda já não gosta muito da gente, porque a gente só comprou 2 licenças, né? Só tem... no front-end, a gente não usa nada. A gente não usa nenhum framework JavaScript ou nada do tipo. A gente usa TypeScript e é vanilla. Tá? Até jQuery a gente está quase removendo. Porque as interatividades em clientes do nosso site, para quem usa o Stack Overflow sabe, são muito limitadas. Né? Não tem muita coisa para você ficar olhando. O Stack Overflow é um site cujo padrão de acesso é: cliquei do Google, li a resposta, não era, abri outra aba, não era, abri outra aba, opa, era essa. No máximo, dá um upvote e fecha. Certo? É um padrão de acesso muito... entra e vai embora. Mas podem interagir, tá, gente? Podem dar volta, a galera gosta normalmente. A gente usa Redis para caching e mensageria e Elasticsearch para indexação e busca. São as coisas que fogem um pouco do ecossistema Microsoft, talvez. E AJ Proxy de load balancer na infraestrutura para distribuir as requisições nesses 9 servidores que eu falei. Microserviços, porque eu queria falar de microserviços, porque eu poderia até botar no meu subtítulo da palestra, porque chama muita gente quando você fala em microserviços. Esse padrão, eu gosto muito desse padrão de desenho arquitetural, que chama de estrela da morte, né? Quando você tem um diagrama de microserviços. Você tem o da Netflix ali, está um pouco até defasado, está maior hoje, com 500 microserviços. O do Twitter também, 500 microserviços. Eu queria mostrar o da Stack, que é...
É um monolito, gente. Sim, é um monolito. Sim, é possível fazer escalabilidade em um monolito também, né? É só fazer com alguns cuidados. Mas não temos serviços, tá? Então, isso facilita também a nossa infraestrutura em termos de deployment e monitoramento, porque a gente tem uma aplicação apenas, né? Sem serviços para deployar. E não só é uma aplicação apenas, ela é uma aplicação multi-tenant. O que isso significa? Esses 170 sites que eu falei para vocês, e o Stack Overflow, todos eles, sempre que você entra em qualquer um deles, é a mesma aplicação. Tá? É o mesmo web pool lá no IS da Microsoft. A gente sabe qual site é qual via host header, né? Chegou a requisição lá, pelo host header a gente sabe, não, isso aqui é uma requisição para o ESC Ubuntu, redireciona para o ESC Ubuntu. Mas é uma aplicação, isso aqui é um screenshot real do nosso IS de produção, tá lá, é aquela única aplicação ali, Stack Exchange Network, ela atende todos os 170 sites, mais o Stack Overflow. E é ela que está instalada nos nossos 9 web servers de produção, tá? O esquema de como esse acesso funciona numa aplicação multi-tenant, que é o que a gente tem, é mais ou menos assim. Você tem lá em cima as requisições que você faz para os diferentes sites da rede, né? Ou Stack Overflow, ou Stack Overflow em português, ou ESC Ubuntu, todos eles caem na mesma aplicação, certo? São direcionados para o mesmo servidor. Desse servidor, eu descubro qual é a aplicação com quem eu tenho que falar, qual é o banco com quem eu tenho que falar, porque é claro que é a mesma aplicação, mas os bancos são diferentes, né? Cada site tem seu conjunto de usuários, seu conjunto de perguntas, respostas, tags, enfim. Então, na aplicação, descobrindo qual é o site a qual eu estou me referindo, eu sei qual banco que eu devo acessar. Lembrando que esses bancos aqui, com exceção do Stack Overflow, os outros 170 bancos estão no mesmo servidor. Então, a gente tem bases de dados diferentes dentro de um banco de dados SQL Server, certo? São bases diferentes e a gente roteia para base correta, dependendo do host header da requisição. Bom, essa palestra não é sobre Stack Overflow, é sobre Stack Overflow for Teams, mas eu tinha que falar disso para que fique claro o que a gente teve que fazer para dar suporte ao Stack Overflow for Teams depois. Quem quiser saber mais sobre a arquitetura do Stack Overflow, eu super recomendo o conjunto de posts do líder de arquitetura lá da empresa, chama Nick Craver, é em inglês, infelizmente, porque ele é americano, mas o blog dele tem posts extremamente detalhados. Sabe aquela coisa do Medium? Esse artigo dá para ler em 10 minutos, em 9 minutos? Os posts dele são assim, 70 minutos, 80 minutos. Ele escreve livros. Eles não escrevem blog posts, né? Mas são muito ricos em detalhes e muito ricos mesmo. Assim, super recomendo para quem quiser aprender mais sobre como a gente faz as coisas lá na Stack. Bom, isso foi um fechamento de como é na Stack. Mas aí acontece que sempre existia uma demanda para uma ferramenta de perguntas e respostas, como é o Stack Overflow, para dados privados. E eu botei até algumas screenshots aí de perguntas que eu fiz no nosso chat interno em algum momento. Por exemplo, como é que eu faço para limpar a fila de e-mails no ambiente de desenvolvimento? Né? Como que a gente ordena os arquivos de migração? Como que eu coloco o VPN no meu, sei lá, configuro o VPN no meu celular? São perguntas técnicas que têm a ver com a minha empresa, que têm a ver com o meu dia a dia, mas que não fazem sentido estar no site público, certo? Todo mundo aqui deve passar por isso. Putz, como seria bom se eu pudesse chegar no Stack Overflow e perguntar alguma coisa que é interna da sua empresa e alguém pudesse responder, né? Mas não dá por vários motivos e em alguns motivos é até ilegal. Mas perguntas e respostas para dados privados sempre foi um mercado que nos trouxe muita demanda, né? Todo mundo sempre perguntava para a gente sobre isso. E aí, em 2017, e isso é uma figura de verdade da nossa especificação inicial do projeto, tá? Chamava Channels Master Plan, né? E a ideia era chamar esse produto de perguntas e respostas privados de channels, porque tem a ver com os channels do Slack, não, com canais, depois a gente mudou de nome. Mas a ideia nasceu em 2017. Não bem a ideia, mas a forma, a gente finalmente entendeu como que a gente ia arquitetar esse produto, como a gente ia construir esse produto. E aí surgiu o Stack Overflow for Teams, né? Stack Overflow para times, que é um produto privado, pago, que a gente oferece para empresas de pequeno a médio porte, ou, enfim, dependendo da empresa, pode ser grande também, para ter um ambiente de perguntas e respostas privadas para você. Tá? Hoje nós temos em torno de 3.500 times já criados, são 50 mil usuários. O Stack Overflow for Teams foi lançado, fez um ano agora em maio, né? Em maio de 2018. A equipe originalmente era eu e mais 2 desenvolvedores, éramos 3 desenvolvedores, hoje somos 7. Se tornou uma das principais ferramentas de monetização que a gente tem na empresa, né? Porque o Stack Overflow, como todos sabem, é público, é gratuito. E eu gosto muito do nome do meu time, né? Que é o Teams Team.
E aí, para quem, como eu sei que muita gente não teve a oportunidade de ver ou de usar o Stack Overflow for Teams, eu queria só mostrar um pouquinho como ele altera a carinha do Stack Overflow para você, né? Com o que se parece esse produto? Bom, quando você cria um time para sua sua empresa dentro do Stack Overflow e você entra nesse time, a primeira coisa que acontece é a gente muda um pouquinho essa barra do lado de navegação, né? Do lado esquerdo da tela. Então, ela passa a ter o logotipo da sua empresa, o nome da sua empresa. O resto é muito parecido com o Stack Overflow, tá? A carinha é uma ferramenta de perguntas e respostas, de fato. E aí você tem a lista, porque você pode estar em mais de um time, né? Então, tem a lista de times do qual você participa, do lado esquerdo também, você pode alternar entre eles. A gente muda algumas coisas, dá umas dicas visuais de que você está num ambiente diferente, né, privado, para não correr o risco de ninguém aqui perguntar coisas sigilosas da sua empresa no Stack Overflow público, antes que isso aconteça. A gente contextualiza a barra de busca, por exemplo. A busca vai ser dentro do seu time. A gente tem essa coisa do privado em tudo que é canto, né? Pergunte aqui, eu faço uma pergunta privada, para dar essa ideia de que você está dentro de um contexto do seu time, você não está no Stack Overflow público. E a gente tem algumas funcionalidades que não tem no Stack Overflow, como, por exemplo, a possibilidade de mencionar pessoas. Então, você pode fazer uma pergunta e pensar, putz, a Roberta é a mulher que implementou essa funcionalidade aqui, vou perguntar direto para ela. Já menciona na pergunta e eu vou receber minha notificação no site na hora que for perguntado. Fora isso, quando você entra no seu Stack Overflow público, você também vê uma caixinha lá em cima com um resumo da atividade do seu time, né, do que está acontecendo na sua empresa. Mas aí que entra o pulo do gato. Como a gente arquitetou, como que a gente construiu esse produto, né? O que são times, no fim das contas? Porque a gente está falando aqui, quando a gente fala de um time, ele tem perguntas, respostas, usuários, tags, badges, tudo que um site normal tem. Então, o time é um site. É como se fosse um dos nossos 170 sites, só que privado, certo? Ele tem as mesmas bases de dados, as mesmas funcionalidades, a gente tinha que se preocupar com isso. Só que ele só existe dentro do Stack Overflow. Ele não, nosso site lá, sei lá, ciclistas, não tem times, né? No dia que tiver, a gente vai estar bilionário. Mas o Teams é algo que só existe dentro do Stack Overflow. Só que lembra o que eu falei? É multi-tenant. Eu não posso escrever um código só para o Stack Overflow, porque é um código só que atende a todos os sites. Então, no fundo, isso aqui, tudo que faz parte de Teams, faz parte do nosso código inteiro. Só que ele só está habilitado no Stack Overflow. Então, qual era a ideia? Quando a gente tem, por exemplo, a nossa classe de post. Post no Stack Overflow pode ser uma pergunta ou uma resposta, é uma coisa só. A gente poderia colocar um inteiro lá na coluna, um númerozinho, sei lá, ID do time. E aí, para cada consulta que a gente fizesse para perguntas e respostas, eu passo qual é o time que eu estou me referindo e eu pego só as perguntas daquilo ali. Seria uma boa ideia? Não, seria uma péssima ideia. Eu teria que reescrever o código praticamente inteiro, eu teria problemas de possíveis vazamentos de dados se eu esquecer de passar o ID, trouxer tudo que é pergunta privada para o meu Stack Overflow público, seria péssimo. Então, a gente viu logo de cara que não seria assim que a gente ia trabalhar. A gente tinha que realmente tratar times como se eles fossem sites. Isso significa que eles têm que ter bancos de dados próprios e que eles têm que ser roteados de alguma forma, assim como a gente roteia os outros sites quando eles chegam na nossa aplicação, certo? Então, por exemplo, só para ficar bem claro como que essa coisa do multi-tenant funciona com a gente, aqui é um código de uma rota qualquer. Eu sei que não dá para ler porque está pequenininho, mas imagina que isso é uma action qualquer de um controlador nosso lá. Nesse caso, é uma action de busca. É código nosso mesmo, tá, gente? Não escondo o jogo, não. Esse é o action lá que trata de busca inline, certo? Esse código é o mesmo e ele vai rodar para times, para sites, para o Stack Overflow. A gente não precisa alterá-lo. Se você entrar em stackoverflow.com/help search inline, que é essa action que eu estou mostrando, é essa rota aqui, vai executar esse código. Se eu entrar em Ubuntu search inline, vai executar esse código. Se eu entrar num time, primeiro, como eu entro num time? /c, nome do time. Por que C? Porque o nome do produto inicialmente era Channels. Uma semana antes da gente lançar, o marketing disse que ia mudar para Stack Overflow for Teams. Eu disse, pô, não vou mudar não. Vai ficar o C para todo sempre, ficou. C de Channels. Então, é Stack Overflow /C. Nosso time do Stack Overflow, por exemplo, é Stack Overflow /C Stack Overflow. Mas a gente tem, por exemplo, Stack Overflow /C, sei lá, /Uber, se o Uber fosse nosso cliente. Enfim, é a mesma rota, só que ela é roteada diferente. Ao invés de a gente rotear na URL inteira, como a gente faz para diferenciar Stack Overflow de Ubuntu, a gente roteia só nesse parâmetro que vem depois do C, né, que é o nome do time. E é assim que a gente descobre, esse é o site que a gente tem que acessar, essa é a tabela que a gente tem que ir.
Então, quais foram os três principais desafios de implementar esse negócio, né? De fazer sites privados internos dentro do Stack Overflow? Vou falar três aspectos principais. O modelo é um deles, tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco, né? Como que a gente vai modelar esses dados, como que a gente vai fazer isso funcionar do ponto de vista de informação, né? De estrutura de modelagem de informação, evitar forks, evitar fazer uma versão diferente de código, deployar uma versão diferente de código no IIS. A gente queria manter a mesma aplicação, porque a gente ganha com monitoramento, com infraestrutura, com tudo que a gente já tem para suportá-la. Segundo, claro, que é a escalabilidade, né? Eu falei lá no início de escalabilidade. Eu falei que a gente só tinha 5% das nossas máquinas rodando. Falei que a gente é muito bom em escalabilidade, a gente não estoura. Só que isso é um tipo diferente de escalabilidade. Agora a gente não está falando mais de aumentar o número de perguntas, número de respostas. A gente está falando de aumentar o número de sites. A gente hoje dá suporte a 170 sites. Lembra que cada um deles tinha um banco? Aqui eu estou falando de escalar isso para potencialmente centenas, milhares, dezenas de milhares de sites, porque cada time é um site novo. Como que isso ia funcionar na nossa infraestrutura? Era uma grande interrogação. E, por fim, segurança. E eu queria muito tocar nesse assunto com calma, porque o Stack Overflow sempre foi uma plataforma que, por padrão, os dados são todos públicos. Inclusive, quem quiser, a gente disponibiliza um dump do banco inteiro do Stack Overflow, tá? A cada trimestre. Se você quiser fazer análise de dados, tem um monte de coisa maneira que dá para fazer com os dados do Stack Overflow, vai lá e baixa. É uns 4 tera de informação. Não cabe assim num pendrive, mas depende do pendrive. E a gente sempre se comportou com relação à transparência dos nossos dados e do nosso código dessa forma. E aqui a gente teve que ter uma mudança muito grande de cultura mesmo, porque agora a gente está lidando com dado privado, agora a gente está lidando com dados. Um dos nossos clientes é a NASA. Como que a gente vai fazer para não vazar site de pesquisa da NASA, né? Então, essa mudança de cultura, de sair de default público para default privado, e de garantir que, se nossa aplicação tiver um bug, uma falha, essa falha não significa um vazamento de dados, um leak de segurança, foi muito sério. A gente passou muito tempo se dedicando a pensar como que a gente ia estruturar essa aplicação para garantir que isso aqui ia funcionar. Então, vamos falar primeiro do modelo, né? São 3 desafios. Vou falar primeiro do primeiro, que é como a gente estruturar os dados dos times dentro do Stack Overflow, né? Bom, a primeira ideia de como a gente poderia fazer isso é ter um banco para cada time. Assim como a gente tem um banco para cada site, imagina que beleza, poder tratar times dessa mesma forma. Toda vez que surge um time novo, cria um banco novo no servidor de bancos, pronto. E instancia como a gente usa para todos os outros sites. Vantagens, a gente já faz isso quando a gente lança um novo site. Então, monitoramento, infraestrutura, deploy, debug, está tudo já fechado. A gente não ia precisar mexer nada disso. Os dados iam ficar isolados dos dados públicos, porque se você tem uma base, um banco diferentes, por consequência, a gente não corre o risco de um desenvolvedor ir lá, criar uma query errada e vazar dados privados para um resultado, um retorno de uma query do site público, certo? Então, dados isolados e mínimo de alterações no código, como eu falei antes. Qual o problema disso? Escalabilidade. Eu adoro SQL Server, mas a gente descobriu que o SQL Server não gosta de um banco com 10 mil bancos de dados dentro dele. Quem saberia? Muito menos no cenário de AG, né, que eles chamam de Availability Group, que é grupo de disponibilidade. O AG é uma feature, uma funcionalidade do SQL Server para garantir que os bancos estão sempre em sincronias. A gente tem 2 data centers replicados, réplicas exatas, e eles ficam sempre em hot standby, né? Então, para a gente, isso aqui é fundamental. A gente precisava que isso aqui funcionasse. Então, a partir de 1000 bancos no mesmo SQL Server, ele já começou a reclamar, a gente já viu que não ia dar. Por causa disso, também o hardware e a instrumentação para gerenciar milhares de bases de dados ia ser inviável, até porque, como eu falei, nós somos uma empresa, não falei isso, né? Mas nós somos uma empresa pequena, gente, só são 40 devs lá no Stack Overflow. Então, a gente não tem esse dinheiro todo para comprar, sei lá, 10 vezes mais servidores do que a gente tem. Então, a gente não queria ter que fazer esse investimento em hardware. O segundo plano era, a gente não quer um banco por time. E por que não um banco para todos os times? Né? Por que não a gente ter um banco só, mas lá dentro a gente, de alguma forma, diferencia, sei lá, muda o código, coloca uma coluna, Team ID e resolve o problema. Do ponto de vista de escalabilidade de hardware, ótimo. Dados isolados do público, também.
Porém, a gente começa a ter outros problemas. Entre os times não tem isolamento. Se eu tenho uma tabela só, usuários, e uma coluna lá, Team ID, no dia que eu esquecer de passar o ID na minha consulta SQL Server lá, eu vou pegar os usuários de todos os times, pode ser que isso seja um risco muito grande de segurança. Além disso, a gente teria que reescrever praticamente toda a aplicação para passar a considerar em todo lugar que tem consulta a tabela de pergunta, usuário, badge, todas as tabelas, passar a considerar o ID do time. E a gente não queria isso, lembra? Eu queria tratar todo o time como eu trato um site, ou seja, de forma multi-tenant. E aí o plano C, que a gente encontrou, foi até junto com a Microsoft, ajudou a gente a achar essa solução, é meio que uma mistura dos dois, só que não tanto. A gente tem um esquema por time, só que no mesmo banco. Isso isola as tabelas, porque as tabelas é a mesma tabela, sei lá, tabela usuário. A gente tem ela replicada no mesmo banco com esquema diferente. E o esquema é a chave do time. Então, a gente, para quem entende de banco, deve estar seguindo o que eu estou falando. Mas para quem não entende, pensa que toda vez que você cria uma nova tabela, ela faz parte de um esquema. No SQL Server, isso é um prefixo do nome da sua tabela. Normalmente é DBO, é o nome esquema padrão deles. Para times, a gente tem o time ID, sei lá, time 001, ponto, tabela de usuários. Se eu quiser ver os usuários do time 2, time 002, ponto, tabela de usuários. E a tabela está inalterada. Só muda a forma como eu arquiteto essa modelagem no banco de dados. O problema é provisionamento, né? Isso aqui a gente testou. A gente criou 10 mil esquemas diferentes com o mesmo conjunto de tabelas no SQL Server. E, ó, funcionou lindo, bonito, rápido. Só que dar um startup num esquema desse leva um tempinho, né? Por mais rápido e eficiente que o SQL Server seja, quando a gente precisa provisionar um novo time, isso leva alguns segundos. A gente não gosta de trabalhar com segundo. A gente só trabalha na base do milissegundo, como vocês viram lá no começo. Então, para a gente não era legal. Qual foi a solução? Escreve um serviço de pré-provisionamento. A cada dia ele roda, vê quantos times a gente tem, 3.500, está crescendo em que taxa? 10 por dia? Deixa 100 times pré-criados. Quando alguém for lá comprar e preencher as coisas, a gente só dá uns updates na tabela, mas os esquemas já foram criados, né? Resolveu o nosso problema de isolamento de dados, de segurança e de escalabilidade, porque funciona super rápido. E aqui é mais ou menos o mesmo esquema que eu mostrei antes de como funciona o Stack Overflow, é uma cópia daquele diagramazinho, né, que vem, a requisição vem, chega na mesma aplicação e distribui para bancos de dados diferentes. E aqui é como funciona com times. A requisição vem, bate na mesma aplicação, a gente roteia ela para um outro servidor por questões de segurança, eu vou falar isso mais à frente, e aí a gente tem um banco só. Veja a diferença da anterior, que a gente tinha vários bancos dentro da mesma, várias bases dentro do mesmo banco. Agora a gente tem uma base só, mas os esquemas são diferentes. Então, isso que está entre colchete, né, quando eu faço uma consulta à tabela de posts, demo.posts, pickles.post, feijoada.post, esses são os nomes dos times, no caso. A gente não usa exatamente o nome do time porque isso é frágil, né? Você pode mudar o nome do time, mas é assim que o roteamento de informação e o isolamento das informações funciona. Em termos de escalabilidade, o nosso maior problema era esse. Agora a gente está tratando com um tipo de escalabilidade diferente, né? Não está escalando perguntas, pessoas, memória. A gente está escalando sites. E com site vem com infraestrutura muito grande. Então, o banco eu já falei como a gente resolveu. A gente tinha outros problemas. O maior deles, ainda não tem solução, é Elasticsearch. Hoje a gente tem um índice do Elastic para cada site. Stack Overflow tem um índice lá, que a gente usa para busca e indexação das perguntas. Todos os outros sites, cada um tem o seu índice. Eles rodam no nosso clusterzinho lá do Elastic de 3 nós. Acontece que a partir de 5.000 índices no servidor, o Elastic começa também a reclamar. E a gente precisaria também comprar mais hardware para suportar isso aí. Por que eu falei que isso ainda não está resolvido? Porque a gente ainda não comprou esse hardware. Hoje a gente está com 3.500 índices, porque são 3.500 times, e está ok. Eu imagino que daqui para outubro a gente compra mais hardware para Elastic, porque ele não, a questão são as instâncias do Lucene. Elas não dão conta. Então, a gente precisa escalar. A boa notícia é que Elasticsearch é feito para isso, gente. Escalar Elastic é maravilhoso. Você adiciona novos nós e ele já faz o sharding, o particionamento de forma transparente. É maravilhoso. E eu já falei do provisionamento de como a gente resolve isso. O Redis foi outro problema. A gente não usa Redis clusters, né, para fazer caching. A gente tem, cada site usa um database, uma base de dados do Redis.
A partir de 10 mil databases, o Redis também não gosta, começa a reclamar. Então, a gente precisou resolver isso de outra forma. Todos os times compartilham a mesma database, mas a gente prefixa chaves de forma diferente para times diferentes. Como o nosso server Redis está dentro de uma rede interna que não acessa a internet, a gente fica seguro. Mas a ideia ainda é também jogar mais hardware para no futuro a gente não precisar fazer isso e migrar para Redis Clusters, porque está na hora já também. No caso de segurança, como eu falei, a gente precisou mudar muito o nosso, eu detesto a palavra, mas não estou achando outra, mindset, de como a gente fazia as coisas. Desculpa, coach neurolinguístico. Porque a gente não podia mais tratar os dados como a gente trata os dados públicos, né? Aqui a gente está falando de dados proprietários das empresas que nos contratam para ter os seus times dentro do Stack Overflow. Então, a gente precisava decidir onde a gente vai manter esses dados, como que a gente vai comunicar o site público com o site privado, porque os times eles são parte do Stack Overflow, eles não são URLs separadas, né? Eles estão dentro da nossa aplicação. E como que a gente vai migrar tudo que a gente tem hoje no site público funcionando para uma infraestrutura segura? E é muita coisa, gente. É e-mail, é notificação, monitoramento, as APIs internas, WebSockets, tudo isso precisava funcionar dentro de uma rede segura, não podia mais estar na rede pública. E mais importante que isso, eu gosto de frisar, eu, como desenvolvedora, eu tenho o máximo de privilégio de acesso lá na empresa. Eu não posso acessar esses dados das empresas. Tá? É uma questão de ética também. Seus desenvolvedores não podem acessar dados privados dos seus usuários. Não podem. Existem formas de resolver problemas que possibilitam esse isolamento. A menos que o usuário me dê permissão, que eu realmente precise muito olhar o dado dele, e essa permissão tem que estar escrita, eu não posso, sob nenhuma desculpa, acessar esses dados, nem inadvertidamente e nem deliberadamente. Então, como que a gente fez? A gente criou uma cópia da nossa aplicação dentro de uma rede separada. O nome dessa rede é CFZ, a gente queria fazer uma brincadeira com DMZ, né, que é a zona demilitarizada, quem trabalha com redes conhece bem esses termos. CFZ é o Channels Fan Zone, né, a zona legal dos channels, que era o nome original dos times. Né, o que tem na CFZ? É melhor dizer o que não tem acesso à internet. CFZ não acessa a internet. Então, daí, a gente já bloqueia um monte de coisa com relação à segurança, certo? Só quem pode acessar os dados da CFZ via um firewall são os nossos próprios servidores, internamente. Então, eu, para acessar qualquer coisa dentro da CFZ, tenho que estar numa VPN da vida, não consigo acessar publicamente. E todos esses acessos são feitos via app. Né? Eu não consigo fazer uma requisição direto, então imagina um JavaScript, um Ajax, direto para um time. Eu consigo fazer para o Stack Overflow, o Stack Overflow roteia para o time e devolve a informação. Tudo isso pensando em segurança. Mas essa aplicação que está dentro da CFZ, ela é uma réplica da nossa aplicação pública. Tá? Então, a gente também não precisa mexer muito em código. A gente consegue reutilizar todo o funcionamento do código por baixo dos panos, colocando numa rede separada e fazendo esse roteamento de uma forma inteligente. Então, a requisição chega no site público, o site público vê se você, como usuário, tem acesso àquele time que você está tentando requisitar, roteia essa requisição para a nossa CFZ, né, para essa rede segura, e devolve a resposta se você tiver acesso a ela ou não. Aliás, se você não tiver, você pega um bloco de cara. E aí a sacada é como essas redes se comunicam. A gente construiu um negócio que a gente chama de proxy, que meu colega Maurício Linhares chama de gateway, de API gateway. A gente já usava isso para a nossa plataforma de jobs. E o que a gente faz por baixo dos panos? A gente clona a requisição que chega no nosso site público e envia ela para essa rede interna. A gente faz uma outra requisição HTTP, literalmente. Chegou uma requisição aqui, /c, /seu time, pego, clono o que aquela requisição está me pedindo, jogo para a CFZ, ela resolve lá, porque é uma réplica da minha aplicação, vai saber o que fazer. E a resposta é jogada direto no stream de saída. Então, é super rápido. A gente não faz parsing, a gente não transforma em JSON, a gente não comunica de nenhuma outra forma esquisita. É byte na tela. Né? Literalmente, a gente pega o stream de data, de bytes de resposta e taca lá na tela para você. Por questão de custo mesmo, né? Tanto de serialização e também porque fazer parsing inteligente disso aí ia requerer mais código, a gente ia ter que escrever um parsing direitinho, e a gente não queria ter que fazer isso, né? E, de novo, a gente tem isso da transparência, então esse é o código-fonte de verdade que a gente usa para fazer isso. Eu acho que não dá para vocês lerem, porque realmente ficou distante, mas eu vou explicar o passo a passo. Essa aqui é uma rota
que pega tudo no ASP.NET, né? Que a gente coloca lá um wildcard na rota e diz que toda vez que chegar uma requisição no Stack Overflow público e essa requisição, o path dela tiver /C, eu sei que é para um time. Então, eu intercepto. E aí eu intercepto e vou ver o que eu vou fazer com ela. Porque depois do /C, /nome do time, vai vir alguma coisa. Sei lá, /usuários, /tags, /pergunta que eu quero acessar, certo? Vem o path normal na URL. Então, eu pego isso daí e eu clono essa requisição, eu faço uma cópia dela e eu vejo, a partir da URL, qual é o time para onde eu tenho que rotear essa query, essa requisição. Então, vamos lá. Aqui eu já vejo essa requisição, porque lembra que é multi-tenant? Então, até esse código roda dentro do time, né? É o mesmo código que roda para tudo. Então, eu tenho que ver, opa, essa requisição já está dentro da CFZ, já está segura, já está proxiada? Se está, isso é estranho, você não pode ter um proxy dentro do proxy, retorna page not found. Se não, o que é que eu faço? Clonei a requisição, valido que você tem autorização para fazê-la, construo esse request, envio via HTTP para o time, retorno o resultado, lucro. É simples. São 100 linhas de código para fazer isso funcionar. Com segurança, com escalabilidade e fazendo validação dos dados na entrada. Eu gosto muito desse trecho de código, depois da palestra vocês, por favor, peguem para ver, porque isso é o malabarismo que a gente teve que fazer para lidar com cookies dentro de ASP.NET, fazendo esse cloning de requisição. Mandar cookies via outra requisição HTTP e escrever a resposta desses cookies na requisição original, minha gente, vocês não têm ideia das lágrimas que foram derramadas para a gente fazer isso. Depois vocês leem. Só para dar uma ideia para quem não está conseguindo ver, no comentário tem assim: não, você não pode usar um cookie collection, usar o set cookie no header, usar um set cookie adicional, pegar o header cruzão e passar ele para frente, usar header get values ou manter sua sanidade trabalhando com cookies e ASP.NET. Tudo isso é por causa do IS6, tá? Hoje em dia eu acho que está melhorando com o Netcore. Então vamos lá, lições, né? Eu acho que uma das principais lições, como eu falei, eu fui tech lead desse projeto, uma das principais lições que a gente teve durante o desenvolvimento disso, que foi uma jornada de 10 meses, foi, primeiro, entenda seu cenário de escalabilidade. A gente, quando fala em escalabilidade, pensa muito em memória, processamento, né? E em minimizar essas coisas. Se a gente tivesse pensado só nisso, a gente tinha derrubado o site assim que colocasse isso aqui em produção, porque o nosso cenário de escalabilidade era outro. A gente estava preocupado em quantas estruturas novas a gente ia criar para cada time, né? Quanto int no Elastic, tabela no banco, database no Redis. Então, existe toda uma infra que dá suporte aos sites que a gente tem, e são elas que precisavam escalar para a gente. Se você não sabe qual é o seu problema de escalabilidade, planeje, faça capacity planning, né? A gente, antes de lançar o produto, a gente pegou a SQL Server e disse, vamos lá, cria 10 bancos nessa base aqui. Derrubou? Derrubou. Então, não vai ser isso que a gente vai usar. Cria 10 bases diferentes, com esquemas diferentes no mesmo banco. Funcionou? Pronto, é isso. 10 não, 10 mil, né? Então, testa. 10 mil. Testa antes de fazer. Outra lição, segurança vai muito além de proteger dados de acesso externo. A gente foi hackeado em maio. Eu estou falando porque é público, tá? A gente mesmo já falou. Não posso falar muitos detalhes. Mas a pessoa que nos hackeou conseguiu um acesso muito privilegiado em produção e não conseguiu nada dos nossos clientes privados. O acesso que essa pessoa teve foi o acesso que vocês podem ter baixando o nosso dump de banco de dados a cada trimestre. Os dados públicos. Mas nem eu, como eu falei, como dev, como team lead disso aqui, eu tenho acesso às perguntas, aos usuários, a nada dos times. Esse isolamento é uma questão de ética. Você, na sua empresa, lembre-se disso. Principalmente se você trabalha com dados super sensíveis, como médico, como dinheiro. Tenha esse cuidado. Segurança vai muito além de proteger dados de acesso externo. Também envolve proteger do acesso interno dentro da sua própria empresa. Bom, eu podia falar muito mais sobre muita coisa. A nossa próxima aventura nesse sistema vai ser migrar o proxy para usar gRPC ao invés de HTTP. Eu estou muito animada para esse próximo passo, mas ele está um pouquinho longe ainda. A gente recentemente lançou a integração com Single Sign-On, que também tivemos que reescrever a autenticação inteira do Stack Overflow para suportar Single Sign-On. Mas o tempo acabou, não tenho tempo de falar sobre isso, são outras palestras. Infelizmente também não tem tempo de pergunta, mas eu estou no evento até o final. Obrigada, podem acordar que já vai começar a próxima.